Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a esse seminário. Meu nome é Adriano Ferrarez, eu sou professor do Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna e docente permanente do doutorado Ambihidro. O que nós vamos falar hoje aqui é um pouco sobre o tratamento de efluentes líquidos do processamento de café por meio da digestão anaeróbica, né? Uma das linhas de pesquisa nas quais eu trabalho dentro do Ambihidro, tá certo? Então nós vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente falar do tema principal, né, que é o café. O café é a segunda commodity mais vendida no mundo depois do petróleo. 70% do café que é produzido no mundo, ele é produzido, né, em propriedades com menos de 3,4 hectares, então são pequenas propriedades que fornecem a grande maioria do café que é produzido no mundo. E é uma cultura, né, cultivada em 80 países da América Latina, da África e da Ásia, né? Leia-se, né, países do terceiro mundo. Então é uma atividade muito importante do ponto de vista aí, econômico e do ponto de vista de fornecer, né, trabalho e renda para as pessoas. Bom, aqui um panorama geral, né, aí reafirmando um pouquinho do que a gente falou na primeira diapositiva. Então, a produção de café ela envolve em torno de 25 milhões de famílias, né, nesses 80 países produtores. Essa atividade ela envolve mais de 100 milhões de pessoas que trabalham na produção e no processamento. No ano de 2016, 2017, a produção mundial foi de 205,4 milhões de sacas de 46 quilos e o consumo foi muito próximo a isso, 205,2 milhões de sacas de 46 quilos. Em relação aos países produtores, o Brasil está na vanguarda, né, é o primeiro, o maior produtor de café a nível mundial, com 34,9%. Depois vem o Vietnã, com 9,8%. Depois a Colômbia, com 9,2%. A Indonésia, com 7,3%. A Honduras, na América Central, com 4,9%. E os outros países, Costa Rica, Peru, e aí vai, né, somam todos os outros países reunidos aí 34%. Bom, falar um pouquinho aqui da região noroeste. O Ambihidro é um doutorado cujo foco é a resolução de problemas regionais, tá? Então, o que acontece, né, sobre a região noroeste? A região noroeste é uma grande produtora de café. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ela é composta por 13 municípios e ela faz fronteira com o estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Então a gente costuma dizer que é uma região de uma tríplice fronteira, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A cultura de café aqui na região noroeste fluminense ajudou a consolidar a ocupação regional. No início do século XX, chegou a ser a maior produtora de café do Brasil. A gente sabe que teve aí a crise, né, do café, com a crise de 1929, e aí os problemas relacionados com isso. Isso aí implicou num declínio da cafeicultura na região, que consecutiu num esvaziamento econômico e demográfico do campo, implicando num grande êxodo rural. A estrutura fundiária da região é baseada no binômio latifúndio e minifúndio, tá? E existe uma má utilização das terras. Por quê? Porque depois da cultura do café, a atividade agropecuária que se estabeleceu foi a pecuária extensiva. E nós sabemos aí, né, dos danos que a pecuária extensiva causa, né, em termos de degradação do solo, né, degradação da mata nativa e tudo mais. Então é um quadro bastante preocupante, né? Quem passa aqui pela BR-356 vê, né, a região noroeste, né, é um estado complicado, né? São pastos, né? Pastos e mais pastos, né? A gente viveu uma seca muito grande há um tempo atrás. Eu me recordo que um companheiro do Ceará veio fazer uma palestra no campus Itaperuna e ele comentou que o noroeste fluminense estava parecendo o sertão do Cariri, né? Isso é complicado, né? Então são
coisas interessantes e importantes que a gente tem que levar em conta, ainda mais nós que somos aí pesquisadores num doutorado que trabalha com a questão dos recursos hídricos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então dos principais produtores de café da região, que é Porciúncula, Varriçai e Bom Jesus do Itabapoana. E aqui eu apresento, né, algumas informações sobre o índice de desenvolvimento humano desses municípios. Bom Jesus apresenta o maior índice de desenvolvimento humano, né, com 0,732, né, é um IDH considerado alto. Ele ocupa a 22ª posição no IDH do estado do Rio de Janeiro. Depois Porciúncula tem um IDH, né, que é o IDHM, né? Esse IDHM ele leva em consideração questão de saúde, educação e longevidade, né? Mas que está na faixa aí de 0,697, é considerado um IDH médio, tá? E ocupa a 60ª posição dentre os municípios do Rio de Janeiro, lembrando que o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, e Varriçai, que apresenta, né, também um IDH de 0,659, um IDH médio, e ocupa a 85ª posição em termos de IDH no estado do Rio de Janeiro. Né, então, a gente observa o quê? Que Porciúncula e Varriçai estão abaixo da média do Brasil, do IDH do Brasil, que é 0,699. Bom Jesus está acima desse IDH do Brasil, mas está abaixo do IDH médio do estado do Rio de Janeiro. Tá certo? Então é só para a gente poder colocar. A região noroeste é uma região muito pobre, né? Apresenta índices de desenvolvimento humano baixíssimos. Né? Aqui eu não falei dos outros municípios, mas vocês podem consultar, por exemplo, né, municípios como Laje e Muriaé, que tem IDH bastante baixo. É uma região que precisa de soluções para poder retomar um desenvolvimento econômico ou mesmo iniciar um desenvolvimento econômico que possa trazer melhorias para a sua população. Bom, em relação à produção de café, aqui a gente tem aqui um levantamento, né, de 2009 até 2018, ou seja, 10 anos de produção de café com os principais produtores da região noroeste fluminense, e a gente observa que para o ano de 2018 os municípios de Bom Jesus, de Varriçai e de Porciúncula corresponderam o quê? Por mais de 77%, por quase 77% da produção do estado do Rio de Janeiro. Isso aí é uma marca histórica, né? Então a região noroeste é de fato a maior produtora de café do estado do Rio de Janeiro, com esses 3 municípios principais, Bom Jesus, Porciúncula e Varriçai. Bom, o que tem acontecido aqui na região? Né? Tem acontecido um movimento para a qualidade do café. A região noroeste, ela produz café em quantidade, mas não em qualidade. Então está havendo uma discussão, uma movimentação com órgãos do governo, com entidades representativas dos produtores. Alguns produtores isoladamente estão fazendo um movimento justamente para quê? Para poder melhorar a qualidade do café produzido na região. Só que a gente sabe que qualidade deve ser sinônimo também de sustentabilidade. E é aí que entra a proposta nossa de pesquisa de trabalho junto ao nosso doutorado. Mais uma informação aqui econômica do café, tá? Só para a gente poder ter uma ideia, né, do que representa essa commodity, né, que pode ser chamada talvez até de ouro verde. 100 quilos de café verde custa entre 75 dólares e 110 dólares estadunidenses. 100 quilos de café verde, ele gera 36,30 quilos de café torrado e moído. 1 quilo de café torrado e moído produz 66 xícaras de café. E uma xícara de café, ela custa entre 1 e 5 dólares estadunidenses. Então só para a gente poder ter uma ideia, né, do que a gente está trabalhando. Né? E é interessante por quê? Porque esse movimento pela qualidade do café da região é um movimento que está sendo realizado no sentido de não só vender o café verde, mas também processar, torrar, moer e vender café de qualidade. Então já tem várias iniciativas muito interessantes, são jovens, né, que hoje estão empreendendo no sentido de produzir café de qualidade. Eu conheço algumas iniciativas na região e é muito interessante, né? São cafés que estão ganhando prêmios Brasil afora também, então é justamente nesse sentido e nesse espírito de buscar qualidade que a gente está
né, vendo uma possibilidade grande de trabalhar também com essas soluções sustentáveis para a cadeia produtiva do café da região. Bom, só para a gente poder conhecer um pouquinho aqui sobre a estrutura do grão do café, a gente tem aqui, né, essa figura que mostra bem o grão, tem um corte central, você tem aqui o grão de café representado pelo 2 aqui, que é, né, o café verde, né, e esse grão é o chamado endosperma. O tegumento, né, que é uma pele prateada que fica entre o endosperma e o pergaminho, que é o endocarpo, né? No 5 aqui uma camada de pectina, o 6 o mesocarpo e o 7 a pele exterior, que é o epicarpo. Então você veja o que? Quando você tira o grão de café, né, que é o produto aí comercializável, você tem uma grande quantidade de biomassa disponível, tá? Desse grão. Aqui uma outra foto mostrando o endosperma, tegumento, o endocárpio, o exocárpio e o epicárpio, né? Então olha só, né? Você tira o grão de café e você tem uma quantidade enorme de biomassa disponível, né, no produto. Quando a gente vai processar o café, nós temos 2 tipos de processamento que vai depender da disponibilidade de água na propriedade. Então aí a água como fator fundamental na produção de café, onde entra mais uma vez o nosso doutorado, o Ambihidro, né, para trabalhar com a questão da preservação dos recursos hídricos. Nós temos a via seca, nós temos a via úmida. Tá? Na via seca você tem a secagem dos frutos inteiros, que acontece muitas vezes aí em terreirões, né? Essa é uma imagem aí que a gente vê aqui, né? Aqui a via seca, né? O café sendo seco em terreirões, e você vai utilizar a água somente nos lavadores para separar as impurezas. Então você usa a água somente nesse processo. A via úmida, você seca os frutos do café sem a casca e a mucilagem. Então você já tem o quê? Você tem um grão de café descascado e despolpado. Mas nessa via úmida você tem o quê? Você gasta uma grande quantidade de água. E essa água ela vai ter uma grande carga poluidora. Você tem aí o quê? Para cada litro de café processado, você gasta 4 litros de água. Você gera 4 litros de água residuária. Isso na via úmida. A vantagem da via úmida, o que é? É que você reduz os gastos de energia durante a secagem, né? Você melhora a qualidade da bebida, então olha só, né? Aquele movimento todo que a gente vê lá na região, né, para melhorar a qualidade do café, ele está necessariamente ligado a essa forma de processamento, gera uma água residuária da cafeicultura, que a gente vai chamar de ARC, que possui um material orgânico em suspensão e constituinte orgânico em solução. Essa água residuária da cafeicultura ela vai poluir cursos d'água, liberando metano, fenóis e ácido sulfídrico, e vai aí causar odor desagradável às pessoas que moram na beira desses cursos d'água, né? E você tem aí o material tóxico que é o fenol, né? Os fenóis, né? Os fenóis são extremamente tóxicos, né? E inclusive eles são carcinogênicos, certo? Então você tem uma série de questões muito complicadas, né? É uma água residuária que tem um impacto ambiental enorme, que ela é extremamente poluente. Aqui, para a gente representar um pouco mais sobre a via úmida, né? A gente observa o quê? Que o café cereja e a água limpa entra dentro, né, uma máquina que vai fazer a despolpagem, a desmucilagem. Essa máquina é composta por cilindros, então você tem ali a passagem do grão de café e ali você vai despolpar e desmucilar. De um lado vai sair a polpa, né, como a gente viu ali, a casca, aquela coisa toda, e de um outro lado vai sair a mucilagem mais água, né? E você sai aqui com o café desmucilado e despolpado. Mas aqui nesse processo nós vamos ter 3 águas. Nós vamos ter a água que tem mucilagem, que tem uma carga contaminante muito alta. Você tem a água da despolpagem, que tem uma carga contaminante elevada, e você tem a água de enxágue, que tem uma carga contaminante baixa. Então, essas águas que saem do processo da via úmida é que deve ser tratada. É ela que carrega os fenóis, que carrega a matéria orgânica e que tem um impacto muito grande sobre os recursos hídricos. Muito bem. Aqui, caracterizando um pouquinho as águas residuárias da cafeicultura, a gente observa o quê? Que a demanda bioquímica de oxigênio tá da ordem aí de 9.011
miligramas por litro, né? E esses altos valores de DBO estão acima de valores encontrados nos efluentes domésticos, nos curtumes, laticínios, fábrica de bebidas e fábrica de conservas, né? Então você vê que é uma carga orgânica muito elevada, né, esse valor. Se a gente for pegar aqui em termos de condutividade elétrica e salinidade, né, esses valores de condutividade e salinidade, eles demonstram o quê? Que tem um grande grau de restrição de usar as águas residuárias da cafeicultura para quê? Para fertirrigação. Porque se você utiliza essa água para fertilizar o solo, como muitas vezes é usada, infelizmente, o que você vai ter? Você vai ter um dano muito grande causado no solo, tá? Porque vai causar impactos, né, muito grandes e você não vai ter ela sendo de fato boa para o solo. Tá? É um fator de restrição que leva a quê? A necessidade de tratamento dessa água. E aí, em relação a compostos orgânicos, a gente observa o quê? Um alto índices de óleos e graxas, açúcares totais, amido, proteína, pectina e tudo mais, né? E esses elevados valores de compostos orgânicos, eles indicam o quê? Que o tratamento anaeróbico, ou seja, a digestão anaeróbica, ela tem viabilidade, né, de ser utilizada para tratar as águas residuárias. E com o tratamento anaeróbico eu posso gerar energia por meio do biogás. E nós vamos ver também que podemos gerar o quê? Biofertilizante. Certo? Então aqui a gente vê esse processo aqui dessa caracterização. Se a gente vai na análise da energia consumida no setor agropecuário, a nível de Brasil, tá? Esses são dados do Balanço Energético Nacional, ano base 2018, tá? Fornecido pela empresa de pesquisa energética. A gente observa o quê? Que o óleo diesel, ele corresponde a 41,5% do uso de energia no setor agropecuário brasileiro. A seguir vem a lenha, com 29,3%, e depois a eletricidade. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, um setor que gera uma grande quantidade de resíduos, né? Um setor que gera uma grande quantidade de biomassa, é um setor que é extremamente dependente da energia fóssil por meio do óleo diesel e da lenha, que implica em desmatamento, em degradação ambiental. Olha só, se você pegar o etanol, por exemplo, né, o etanol, né, que é uma energia renovável, o etanol ele corresponde a apenas 0,09% da energia consumida no setor agropecuário. O setor agropecuário gera o etanol, mas não usa etanol. E o biogás, né, que é uma alternativa, é uma possibilidade de reaproveitar os resíduos, ele não tem nenhuma participação na matriz energética do setor agropecuário. Tá? Falando um pouquinho aqui então da digestão anaeróbica, né? Então vimos energia. A digestão anaeróbica, ela é o quê? Ela é um processo, né, em que os micro-organismos, vários micro-organismos, várias classes de micro-organismos, eles atuam, esses micro-organismos, sobre os substratos orgânicos em meio anaeróbico, ou seja, na ausência de oxigênio. Aqui a gente tem uma representação aqui de alguns micro-organismos, que são as arqueias metanogênicas, né? Que são que são os micro-organismos que fazem esse trabalho, né, de converter a matéria orgânica em biogás. O esquema aqui da digestão anaeróbica está mostrado, né? A digestão anaeróbica ela tem 4 fases. A hidrólise, em que você pega, né, os compostos orgânicos mais complexos, como gorduras, lipídios, proteínas, carboidratos, quebra eles, né, para ácidos graxos, aminoácidos, açúcares simples, tá? Então a hidrólise ela faz esse trabalho por meio de enzimas extracelulares. Depois vem a acidogênese, né, em que atua a bactéria acidogênica e também enzimas, transformando os ácidos, aminoácidos, em ácidos orgânicos voláteis e álcool. Tá? Essa segunda fase é a acidogênese. Depois vem a cetogênese, que pega esses ácidos e transforma eles em gás carbônico e hidrogênio e ácido acético. Tá? E aí você vai para a última fase, que é a metanogênese, em que o ácido acético, junto com o dióxido de carbono e o hidrogênio, vai gerar o metano. Né? O metano que é o gás principal do biogás.
é o gás combustível do biogás, tá certo? É importante a gente observar o quê? Que essas fases, elas não ocorrem necessariamente em ordem, tá? Então, quando você tem uma matéria orgânica, você tem o quê? A hidrólise acontece, depois vem a acidogênese, mas numa outra porção você tem a hidrólise acontecendo. Então não é uma coisa dividida. Ah, no primeiro dia acontece isso, aquilo. Nós podemos sim fazer um processamento inicial, por exemplo, né? Tem biodigestores que eles trabalham aí numa fase com a hidrólise, perdão, na outra você tem as 3 fases, entendeu? Você trabalha dessa forma, mas as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo agora. Chega uma hora em que a quantidade de matéria orgânica, né, ela vai ser totalmente digerida, e aí você tem o quê? Que a produção de biogás se estabiliza, né? Então você já não tem mais uma produção acumulada de biogás, certo? Você já não vai ter mais produção de biogás a partir de um determinado tempo, né? Depende aí da quantidade de matéria orgânica, depende do substrato que você vai usar no biodigestor. Mas é interessante a gente observar. Dominar isso aqui é muito difícil, né? Uma metáfora que a gente costuma usar é a seguinte, é que dentro de um digestor, o digestor é como se fosse uma panela de pressão. Você coloca os ingredientes e aí o domínio disso é um grande desafio para a ciência da digestão anaeróbica. Controlar. Aí entra a questão microbiológica, entra a questão do condicionamento e tudo mais, tá? Aqui é um panorama dessa composição de gases que integram o biogás. O biogás, então, é uma mistura de gases em que o metano, que é o principal, ele vai corresponder na faixa de 55% a 70% do biogás, o dióxido de carbono entre 30% e 45%, hidrogênio entre 1% e 3%, nitrogênio, oxigênio, e aí nós temos outros gases aqui que são importantes nesse processo. Tá? O principal é o metano. Quanto mais metano, melhor. Né? Quanto mais metano, menor. Né? Então, um biogás, para ser chamado de biogás, ele tem que ter aí no mínimo aí 55% de metano. Ele com menos aí, com 50, com 45, pode ser, ele até costuma queimar, mas a faixa ideal seria essa, de 55 a 70, tá certo? Agora, tem aqui alguns gases que são extremamente prejudiciais, que são chamados de impurezas. O ácido sulfídrico, o H2S, ou o sulfeto de hidrogênio, e o vapor de água, né? Então veja bem que essa combinação de água com ácido sulfídrico ela é fatal. Para quê? Para motor, para instalações próximas ao biodigestor, porque ela é extremamente corrosiva. Então um dos desafios no processo de geração de biogás é justamente o quê? Purificar esse biogás e tentar minimizar a produção de ácido sulfúrico. Perdão, ácido sulfídrico, tá certo? E consequente produção de ácido sulfúrico quando ele combina com vapor de água. Então tem algumas tecnologias, tem muito interessantes, que é a ideia de você injetar um pouco de ar nesse processo anaeróbico, parece uma contradição, mas quando você injeta pouco ar, você vai transformar o ácido sulfídrico em sulfeto. Esse sulfeto ele vai decantar e esse sulfeto vai enriquecer até mesmo o digestato, porque o enxofre também é um elemento importante como nutriente para as plantas, entendeu? Então tem várias tecnologias aqui muito interessantes do ponto de vista para minimizar o ácido sulfídrico, né? Mas sempre é importante a gente ter bem claro que é necessário tratar esse biogás depois que ele é produzido, tá? Muito bem. O processo de digestão anaeróbica ele é muito sensível, tá certo? E aí aqui a gente tem alguns fatores que influenciam a digestão anaeróbica. A quantidade de arqueias metanogênicas, obviamente, né? Então lá dentro vai se formar colônias de micro-organismos, né? Esses micro-organismos se juntam ali e trabalham, sobre os resíduos orgânicos, né? Isso é uma coisa genial, você imaginar como é que aquelas criaturinhas ali se juntam para poder digerir uma matéria orgânica e produzir biogás. Isso é uma coisa extraordinária da natureza, né? Outra coisa, o tempo de retenção hidráulica influencia também, a dimensão do digestor, a temperatura do ar e a umidade do ar, a composição do substrato, eu posso ter um substrato ou mais de um substrato, um substrato seria a monodigestão ou a digestão anaeróbica, mais de um substrato seria a codigestão anaeróbica, que você vai estar trabalhando com 2 substratos. A temperatura do substrato é fundamental. A digestão anaeróbica ela pode acontecer em condições psicrofílicas,
até 25 graus Celsius, em condições termofílicas, que vamos dizer a ideal, né, entre 35 e 40, e condições termofílicas. Né, então é psicofílica, mesofílica e termofílica. A termofílica é acima de 45 graus. Né, e, obviamente, se passar de 50 graus, você já começa a comprometer a vida dos micro-organismos. Né? Mas né, é interessante também essas faixas de temperatura. O pH, né? O pH ideal, a faixa de pH ideal é entre 6,5 e 8, né? Então um pH próximo da neutralidade. Então é importante também, né? Se você tiver um resíduo ácido, por exemplo, como soro de leite, né? O soro de leite sozinho, né? A produção de biogás fica comprometida. Né? Então uma solução é você fazer a codigestão do soro de leite ou você tratar esse soro de leite para aumentar, elevar o pH dele e levar ele para essa faixa aí, entre 6,5 e 8, né, de potencial hidrogênio iônico. E a agitação do substrato também é uma outra coisa importante. Você vê aqui que foi elencado 8 fatores, mas nós temos outros. Alcalinidade, e aí vai. Né? Mas vocês vejam que são várias variáveis aí para você ter a digestão anaeróbia sendo bem sucedida. Muito bem. Biogás pode ser usado para quê? Né? Primeiro vamos aqui desse lado esquerdo. O biogás ele vem o quê? De resíduos orgânicos, dejetos animais e também de dejetos, resíduos vegetais ou, né, em países como a Alemanha, chega-se a se plantar culturas para a produção de biogás, né, como o milho, por exemplo, como o sorgo. Né, essas culturas são chamadas de energy crops. Esse material vai para o biodigestor, que é uma câmara fechada, né, onde você tem aí a ausência do oxigênio, e aí eu vou gerar o biogás, que pode ser usado para cozinhar, para poder abastecer veículos. Ele pode ser usado num cogerador, que vai gerar calor e eletricidade. E uma outra coisa, né, que eu tenho a partir do biogás, o que é? É justamente um fertilizante orgânico. Então o biogás, ele é uma forma de energia que é multitalento. O biogás é multifacetado. O biogás é multitask. Ele pode realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Eu contribuo para o saneamento ambiental, eu gero energia térmica, energia elétrica. Eu posso gerar, inclusive, frio por meio da trigeração. Eu posso gerar gás carbônico que pode ser injetado para o aumento da produção de culturas em estufas, por exemplo, isso é chamado de tetrageração, e ainda eu tenho um fertilizante orgânico. É uma coisa estupenda. Né? E sobre esse caráter biofertilizante, é muito interessante a gente observar que o Brasil é o quarto consumidor mundial de fertilizante. Nós importamos muito adubo químico, fosfato principalmente. E essa importação, ela encarece os alimentos. Nós temos uma grande população para alimentar, né? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes nesse país. E uma outra coisa, que é o seguinte, fertilizante nitrogenado e produto fitossanitário, entre aspas, né, que são os populares agrotóxicos, eles demandam combustíveis fósseis. Para produzir os fertilizantes nitrogenados, você gasta uma quantidade enorme de óleo, petróleo, de gás natural. Isso é uma coisa absurda. Então o que acontece? O biofertilizante ele pode ser uma alternativa. Por quê? Porque ele traz em si o nitrogênio, o fósforo, o potássio e outros micronutrientes essenciais para as plantas. E ao mesmo tempo, pessoal, o biofertilizante ele tem também caráter biocida. Ou seja, ele pode matar pragas das culturas. Isso é uma coisa extraordinária. Né? Quando você pega a matéria orgânica e coloca dentro de um biodigestor, o que vai acontecer? Você vai tirar dali o carbono e o hidrogênio para formar o biogás, o metano, o CH4, e ali fica ainda intocáveis quem? Nitrogênio, fósforo, potássio, outros macro e micronutrientes que aquele resíduo orgânico carrega. Então, na verdade, a biodigestão, a digestão anaeróbica, ela potencializa o caráter fertilizante, porque você tira o carbono. Você tira o carbono do resíduo orgânico. Né? E aí a gente está vendo aqui. Né? Quando eu trabalho, então não é só o biogás, pessoal, eu não vou gerar só energia, eu gero também biofertilizante. E esse biofertilizante, do ponto de vista da viabilidade econômica de um projeto de biogás, é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária.
né? Eu visitei uma fazenda em Patos de Minas, referência na área de biodigestão anaeróbica, né? E vendo ali a produção, né, de fertilizante, biofertilizante, né? Que ali em Patos de Minas você tem uma grande produção de milho e ali se utiliza justamente o quê? O digestato dos biodigestores misturados com palha de milha para produzir um adubo orgânico de ótima qualidade. Ótima qualidade. Tá? Então esse é um outro desafio. Né? É um outro fator que contribui para essa solução. Tá bom? Bom, em termos de desafios tecnológicos, eu queria propor para vocês, porque esse seminário aqui, o que é? Né? Nós estamos aqui levantando os problemas, né? Certo? E aí, como diria Dada Maravilha, para toda problemática existe uma solucionástica, né? Que era um cara que gostava muito de cunhar frases, tá certo? Então o que acontece aqui? Então nós estamos levantando a problemática do resíduo orgânico, da água residuária da cafeicultura e vamos propor uma solucionástica para isso. Então a primeira seria o quê? Desenvolvimento de digestores anaeróbicos para o tratamento dos resíduos da cafeicultura. Nós podemos propor um modelo, né? Existem, né, aqui, os principais estão aqui apresentados. O modelo chinês, o modelo indiano, o modelo canadense, ou modelo tubular, modelo solar, e nós podemos aqui propor, né? Quem sabe isso não vai ser uma tese de doutorado, inclusive aí com o registro de propriedade intelectual junto ao Polo de Inovação do Instituto Federal Fluminense. Então, isso está na ordem do dia para nós. Propor um digestor que seja acessível para a grande maioria dos pequenos produtores da região, tá? Um modelo híbrido, por exemplo, né? Que pode pegar as contribuições históricas, né, da China, da Índia, né? E aqui, o mais adaptado às nossas condições aqui, onde existe uma grande radiação solar incidente, né? O modelo canadense, a gente pode trabalhar e apontar num modelo que seja um modelo inovador. Tá? Esse é um primeiro desafio tecnológico. Um segundo desafio tecnológico é o seguinte, pessoal: utilizar a casca de café ou a palha de café como substrato no digestor. Então, a grande maioria das iniciativas que existem de aproveitamento de resíduos da cafeicultura a nível mundial, elas só utilizam a água residuária da cafeicultura, certo? Mas só que acontece o quê? Você tem a casca de café. A casca de café que inclusive contribui muito, sabe para quê? Para poder tornar o pH, né? Você pegar, por exemplo, um substrato como soro de leite ou dejeto suíno, que tem um pH relativamente baixo, e você, ao misturar a casca de café, você eleva esse pH, certo? E coloca ele na faixa da neutralidade. Só que tem um problema, que é o seguinte: a casca de café ela vai decantar no fundo dos biodigestores. Então a vida útil do biodigestor ela fica pequena. Imagina um biodigestor aí de 50 metros cúbicos ou 100 metros cúbicos. Você vai colocando palha de café, aquele resíduo ele não vai digerir totalmente. Então ele vai ficar o quê? Sedimentado. Qual que seria a solução aí, pegando com o desafio tecnológico número 1? Seria propor um modelo de biodigestor em que a gente pudesse remover essas cascas de café que vai decantar, né, com maior facilidade. Está lançado aí um outro desafio. Uma outra coisa, né, que está também relacionada com a digestão anaeróbica, que é tratar as águas residuárias com cultivo de microalgas, né? Aí eu chamo a atenção para vocês assistirem a palestra do doutor Jorge Mignon, da Espanha, né, que aborda muito bem sobre isso, o projeto que ele desenvolveu a nível de Europa, né? E nós aqui temos condições também de desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? As microalgas ou as algas, elas podem ajudar nesse tratamento dessa água residuária. Então é muito interessante. É um outro desafio tecnológico para a gente. Coisa que aqui no Brasil também existem outras iniciativas de trabalho com microalgas. E um outro tratamento também inovador, né, é o tratamento das águas residuárias com sistemas bioeletroquímicos com aproveitamento energético. Aí eu chamo a atenção de vocês para assistir a palestra do professor Ricardo Belo Mendonça, né, da Universidade de Canterbury e da Nova Zelândia. Ele também está participando desse ciclo de palestra do Ambihidro, em que o professor Ricardo ele apresenta uma solução por meio de células de eletrólise microbiana,
que é uma coisa extremamente interessante. Você produz energia elétrica, né, a partir dos resíduos. Então, também é um outro desafio tecnológico para a gente. Essa metodologia aqui, por exemplo, é muito inovadora a nível de Brasil. Certo? Bom, pessoal, eu queria agradecer muitíssimo a vocês pela atenção, tá certo? Eu estou à disposição para qualquer dúvida, né, e para qualquer contato. Então, um abraço e muito obrigado.